Você lidera seu tempo ou ele lidera você? Deixa eu repetir. Você lidera seu tempo ou ele lidera você? Bom, parece aquelas perguntas de $1 milhão, e talvez seja mais uma. E é sobre isso que a gente quer falar hoje, nesse último episódio dessa série de 8 episódios do Envisionar Podcast, em parceria com a Rádio Transmundial, sobre planeje sua vida para deixar um legado. Ao longo dos episódios anteriores, a gente trabalhou sobre como identificar sua missão de vida, a convergência para a visão, como a gente diz sim para uma coisa e foca naquilo, de que forma a gente atua como esse administrador de Deus na nossa vida e dá equilíbrio a todas as coisas, e principalmente sobre como a gente tem planos para a nossa vida pessoal e familiar que vão se repercutir no nosso ministério ou na nossa atividade profissional. Mas eu sei que a coisa que pega no final de tudo é o nosso tempo. A gente quer fazer mais coisas de maneira mais acelerada, coisas ao mesmo tempo e assim por diante, mas essa não é a questão principal. A questão é exatamente se você lidera seu tempo ou se ele lidera você. E para isso eu queria te trazer uma compreensão bíblica e prática sobre o conceito de tempo. Quando a gente olha na história da criação, a gente precisa entender o jeito de Deus lidar com o tempo, que ensina a gente como lidar com o tempo e poder dedicar esse tempo que a gente tem, essas 24 horas por dia, naquela missão e naquele foco que Ele colocou no nosso coração para que a gente deixe um legado. Tudo está alinhado, de Gênesis a Apocalipse. Então, a gente vai terminar hoje essa série de podcasts com o começo, com Gênesis. Percebam que na criação, Deus fez as coisas de um jeito incrível para mostrar para a gente como é que a gente usa essa ferramenta que Ele deu, o tempo. É interessante observar que Deus não criou todas as coisas por pressão ou porque Ele tinha uma meta para atingir, que é um pouco do nosso conceito de tempo hoje. A gente tem que fazer as coisas por pressão, a gente tem metas para atingir e pouco tempo para atingir essas metas. Não, a primeira coisa que Deus ensina sobre a administração do tempo é: não faça as coisas por pressão ou porque você tem uma meta para atingir. Faça por prazer. É interessante observar que, na criação, Deus podia ter feito tudo num dia só, mas Ele dividiu em 6 e tirou um dia para descansar. E no final de cada dia, se fosse em São Paulo, seria um cafezinho, se fosse no Rio Grande do Sul, seria um chimarrão, se fosse lá em Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul, seria um tererê, ou se fosse no Nordeste, seria uma água de coco. É como se Deus pegasse o café, o chimarrão, a água de coco e dissesse assim: deixa eu sentar aqui na rede e ver o que eu fiz. E no final do dia ele dizia: uau, como ficou bom. Perceba que isso é trabalhar e usar o tempo por prazer. Eu fiz algo, eu gastei o dia fazendo algo que ficou bom, não só bom, muito bom. Então, o primeiro princípio que a gente aprende aqui sobre não deixar o tempo liderar a gente, mas a gente liderar o tempo é: trabalhe por prazer. Dedique sua vida a algumas coisas por prazer. Vai ter meta, vai ter pressão, vai ter concorrência, mas trabalhe por prazer. Porque foi o jeito que Deus fez no início. Ele trabalhou por prazer para ensinar a gente a usar o tempo para isso. Uma segunda coisa que a gente aprende com Deus na criação e no uso do tempo é que Deus é atemporal. Ele está acima do tempo, né? Então, se a gente fizesse algumas comparações, Deus é moral ou imoral? Não, Deus não é nem moral nem imoral, Deus é amoral. Deus é ético ou antiético? Não, Deus não é nem ético nem antiético, Deus é aético. E Deus não está no tempo nem fora do tempo, Deus é atemporal, Ele está acima do tempo. E Ele criou o tempo como uma ferramenta para ajudar a gente. Então, o conceito de tempo foi usado na criação exatamente para ensinar a gente como que a gente usa essa ferramenta. E mesmo quem podia criar tudo num dia só, usou o conceito de tempo para já ensinar a gente: não faça tudo de uma vez.
Não precisa viver nessa loucura e nessa pressão. E aqui a gente tem, então, um segundo princípio. O primeiro é trabalhe por prazer. O segundo, devemos fazer uma coisa de cada vez. Deus fez uma coisa de cada vez, mesmo não precisando fazer. Ele podia ter feito tudo num estalar de dedos, num único dia, num único minuto. Mas ele falou, como eu vou criar essa ferramenta do tempo para ajudar os humanos a viverem, deixa eu já ensinar na criação como é que a gente usa o tempo. Fazendo uma coisa de cada vez. Esse é o segundo princípio. Então, trabalhe por prazer, faça uma coisa de cada vez. Mas tem um terceiro princípio que Deus ensina na criação e no uso do tempo. Ele, como eu disse, ele fez uma coisa de cada vez e, nesse caso, ele teve que estabelecer prioridades. Então, ele começou fazendo a separação da luz e da escuridão, o céu e a terra, as plantas, depois o sol e a lua, os seres vivos e, por fim, o homem e a mulher. Deus podia dizer assim, uau, o projeto aqui do homem e da mulher ficou tão bom que eu vou fazer primeiro. Mas o homem e a mulher não teriam onde pisar, não teriam chão para pisar, não teriam ar para respirar, não teriam água para beber, não teriam comida para comer e não sobreviveriam. Então, Deus teve que fazer o quê? Estabelecer prioridade. Uma coisa de cada vez, numa ordem sequencial. Se vocês observarem a ordem da criação, ela, obviamente, como tudo na Bíblia, faz todo sentido. Não dava para criar o homem e a mulher primeiro, antes de ter luz e escuridão separados, céu e terra, plantas, sol e lua, água e mar, seres vivos, etc. Essa foi a ordem prioritária de criação das coisas. Tudo era bom, porque tudo foi criado numa ordem sequencial e prioritária. Então, esse é o terceiro princípio. Prioridades geram qualidade no uso do nosso tempo e impactam diretamente os resultados. Prioridades geram qualidade no uso do nosso tempo e geram impacto nos resultados. Como eu já disse aqui, a expressão que a minha esposa usa, a Raquel, o sujo falando mal lavado, eu demorei para aprender esse princípio. E até hoje ainda luto, porque às vezes eu quero fazer 2, 3, 4 coisas ao mesmo tempo, para ganhar tempo. Na verdade, eu não estou ganhando tempo. Eu estou tentando inverter prioridades que vão impactar negativamente os resultados. Então, primeiro, Deus ensina, trabalhe por prazer. Segundo, Deus ensina, trabalhe numa ordem sequencial, uma coisa de cada vez. Terceiro, estabeleça prioridades naquilo que você vai fazer. Se o seu plano de vida é para 10 anos, é para 10 anos. Não dá para fazer em 6 meses. Se o plano do seu ministério, da sua atividade profissional é para 20 anos, é para 20 anos. Não vai dar para fazer em 1 ano. Estabeleça prioridades, ordem sequencial das coisas, trabalhe por prazer, para que aquilo não traga pressão, estresse ou desgosto para você. Mas tem um quarto princípio que se conjuga a esses 3 na criação que Deus nos ensina. A gente pode fazer mais quando a gente segue a agenda de Deus. Como é que a gente apreende esse princípio? Bom, quando a gente olha para Provérbios, Salomão fala que ser sábio multiplica os resultados e prolonga a vida. Então, como a sabedoria, como o próprio Salomão fala, está desde o início, e foi a sabedoria vinda de Deus que ajudou não só a criar o tempo como ferramenta para ajudar a gente, como estabelecer prioridades, como estabelecer a ordem sequencial e assim por diante, é a sabedoria que ajuda a multiplicar os resultados e prolongar a vida. Há um tempo atrás eu vi um ditado popular que diz: envelhecer não é uma opção, ser sábio sim. E eu achei interessante. E mais ou menos na mesma época eu vi uma pequena nota num site de notícias que relatava de 2 pessoas idosas brigando no metrô em São Paulo. Uma delas chegou e sentou naquele lugar preferencial. Chegou uma outra, o trem estava lotado, não tinha mais lugar, e ela disse: sai daí porque eu sou mais velha.
a pessoa que estava sentada diz, não vou sair porque eu cheguei primeiro. Os dois eram prioridade, mas cada um brigando com uma perspectiva diferente. E depois de um bate-boca, os dois saíram na briga com o guarda-chuva. Envelhecer não é uma opção. Ser sábio, sim. A sabedoria ajuda a multiplicar os resultados. A sabedoria prolonga a nossa vida. E nós podemos fazer mais quando nós seguimos, então, a sabedoria de Deus e, obviamente, a agenda de Deus. E a agenda de Deus ele já mostrou na criação. Olha, faça uma coisa de cada vez, estabeleça prioridades, trabalhe por prazer e você vai usar o tempo a seu favor e não ser liderado pela pressão do tempo. Isso mostra, então, de maneira muito prática, de que forma a gente pode aplicar isso na execução do nosso plano de vida. Um plano só vai ser executado para deixar um legado se a gente tiver a sabedoria de usar o tempo a nosso favor e não como uma pressão sobre nós. Então, uma primeira coisa que a gente aprende é o seguinte: antes de alterar a agenda, é preciso ajustar o foco. A gente já falou sobre isso em um dos episódios, de como a gente diz sim para uma coisa e não para a grande maioria das outras coisas. Por quê? Porque mais importante do que a velocidade com que a gente faz as coisas, mais importante do que a velocidade é a direção para onde a gente está indo. Você pode andar a 150 km por hora, mas se estiver na estrada errada, você vai chegar no lugar errado. Então eu preciso perguntar, você faz muito mais coisas hoje ou você faz coisas na direção correta? Você recebe a pressão do tempo, das metas, de tudo aquilo, ou você diz, eu preciso fazer isso e preciso chegar lá? E aí você define quanto tempo você vai colocar naquilo. Perceba que há duas figuras que se contrapõem aí, o relógio e a bússola. O relógio é agenda, é compromisso, é reunião, é horário, é meta, é atividade. A bússola é direção. Você pode estar perdido em alto mar com um relógio Rolex que vale $5.000 cheio de diamantes. Você vai afundar o seu barquinho. Se você não tiver uma bússola, mesmo que seja velhinha e funcionando, que te diga qual é a direção para onde você está indo. E aí, só para brincar nesse final aqui de série de podcasts, deixa eu fazer algumas perguntas bem rápidas para ver se você está com tempo para fazer algumas coisas ou se o tempo te consome. Por exemplo, você foi ao cardiologista ou ao proctologista no último ano? Você diz, meu Deus, não deu tempo. Você fez algum passeio com o seu cônjuge no último trimestre? Você tem um plano de saúde para você e para a sua família? Você já parou para planejar sua vida financeira para os próximos 10 anos? Você tira mais de 20 dias de férias por ano? Você faz algum tipo de atividade física, pelo menos 3 vezes por semana? Você levou sua esposa para jantar nos últimos 3 meses? Você já leu pelo menos 2 livros esse trimestre? Você dorme 7 ou 8 horas por noite para poder pensar bem, raciocinar bem e não ficar estressado? Você é capaz de criar algum tipo de passatempo junto com a sua família? Você tem algum hobby, pratica esse hobby? Você busca ajuda com outras pessoas, investe tempo nisso, em relação a algum obstáculo da sua vida particular, profissional ou familiar? Sua vida sexual está bem, porque você está dedicando o tempo correto para ela? Você já discipulou alguém na sua vida? Você lê a Bíblia e investe tempo com Deus, além daquele básico do dia a dia? Se você é pastor, você lê a Bíblia e investe tempo além da preparação do sermão? Bom, eu poderia continuar com algumas perguntas, e eu não quero te pressionar com elas. Mas se você não consegue pôr tempo nessas coisas tão simples da vida, talvez o tempo lidere você, e não você a ele. Então, a chave não está em dar prioridade à agenda. A chave, segundo o livro First Things First, do Stephen Covey, é agendar prioridades. Deixa eu repetir isso, porque é muito importante. A chave não está em dar prioridade à agenda, mas em agendar prioridades. Por quê? Porque o legado da sua vida não é o que você faz, mas é a transformação que você causa na vida das pessoas. Então, eu sugiro, mais uma vez, que você busque ajuda. Está aqui o livro.
Estão os recursos para você fazer o seu plano de vida, e eu espero ouvir falar da sua história e da história do legado da sua vida. Um grande abraço e Deus te abençoe.